Olá pessoal, hoje eu vim falar um pouco sobre a minha carteira. E sim, a carteira de investimentos, não aquela que está no bolso. Lá no primeiro episódio eu falei um pouco sobre minha carteira, mas foi muito superficialmente. Afinal, ao falar um pouco sobre investimentos, não poderia deixar de citar isso. E como eu disse no episódio 11, este é um tema que vocês gostaram muito, então aqui estou eu para falar um pouco mais. E deixem o like. Bom, para começar, eu não trabalho de carteira assinada ainda. Afinal, para se ter experiência, é preciso ter experiência. Devido a isso, eu trabalho como técnico de informática de modo informal. Então, eu não tenho nem altos ganhos e nem ganhos recorrentes. E devido a isso, eu invisto em títulos bem específicos. E quando eu digo títulos específicos, eu quero dizer aqueles com entradas baixas. Ou seja, R$ 100 é o teto, R$ 1 é o chão. Os meus investimentos estão tudo nesse meio. Bom, pelo menos o valor aplicado, é claro. Afinal, eu tenho alguns FIIs, por exemplo, que subiram de valor. Um bom exemplo disso é o FII BTLG11, ou BTG Pactual Logística, se preferir chamá-lo assim. Quando eu entrei, ele valia em torno de 90 e agora 110. Assim, tirando os dividendos, eu tive R$ 20 de lucro nesse FII, sendo que no caso dos FIIs, meu objetivo são os dividendos, então isso não ligo muito não. Mas um plus de vez em quando é sempre bom. O que eu costumo ficar olhando mesmo o preço de mercado são as ações, mesmo não operando como day trade, mas de meses em meses eu troco. Mas quando se fala de algo atual, eu só tenho na carteira 3 ações. Para começar, eu tenho o BID4, onde eu tenho 270% de rendimento, e vou vender somente quando chegar a 300% ou quando tiver uma oportunidade irresistível de entrar em alguma coisa, em alguma outra ação ou algum FII, por exemplo. As outras duas ações que eu tenho no momento são BIPAN 4 e TRPL 4, e com 160% de rendimento no BIPAN e 17% de rendimento no TRPL 4. O Banco Inter já era um banco digital popular há um bom tempo. Então, apesar de em termos gerais ainda ter muito que crescer, no meio de bancos digitais ele já cresceu bastante. Em termos de banco digital, não tem como o Inter crescer mais, só restando agora pegar usuários de bancarizados e usuários de bancos tradicionais. O Inter, assim como o Nubank, agora estão numa fase diferente. Digamos que estão na fase de defesa em vez de ataque. Isso em termos de banco digital, é claro. Afinal, ainda existe outros horizontes para ser atacado. Enquanto isso, do outro lado, os bancos menores como o Banco Pan deveriam observar as falhas e com isso meio que preparar um contra-ataque. Afinal, estes, como o banco digital, tem muito que crescer ainda. Enfim, além de ter um banco digital lá do topo e banco digital lá de baixo, nada melhor de ter na carteira do que uma coisa importante como a energia elétrica e que seja boa em pagar dividendos ainda por cima. Daí a minha escolha pela ISA, mas eu não invisto em ações somente diretamente. Eu também invisto em ações por meio de fundos. Até um tempo atrás eu investia por meio dos fundos da Orama, pois com a possibilidade de entrar com um valor de até R$ 1, eu com o tempo ia pondo os trocadinhos. Então até recomendo isso para quem está começando agora. Afinal, o objetivo é ficar cheio no final, mesmo que seja de grão em grão. Mas falando da minha carteira atual, agora eu estou nos fundos da XP, o Strange, Selection e DNA. E quando se fala de R$ 100 para cima, as possibilidades no mundo dos fundos ficam enormes. Cada fundo tem lá a sua estratégia, mas são tantos fundos que alguns têm estratégias parecidas. Então escolher um para dizer que é seu é realmente difícil. Por isso que eu acabei escolhendo mais de um. E dos meus fundos atuais, o fundo que teve menos rendimento foi um rendimento de 1%, e o maior foi de 11%, e tendo uma média de todos os fundos atuais de 3,5% de rendimento. E eu tive esse resultado pois nem todos os meus fundos são de ação. De 6, 2 são de ações, e desses dois, um é ações ESG. Mas além desses dois, eu tenho um de renda fixa e 3 multimercado, onde cada um segue uma estratégia diferente. Mas além deste tipo de fundo, eu também tenho os fundos de investimento imobiliário, que por sinal foi onde eu dei o primeiro passo na renda variável. Atualmente eu tenho 5 FIIs, mas tudo começou com Maxi Renda. Como é um FII que roda por volta de 10, 11 reais, e eu queria começar nesse mercado, meio que se juntou o útil ao agradável. Afinal, mesmo tendo FIIs com dividendo yield maior, ou mesmo tendo muito mais recomendações, ele é um ótimo FII para quem está começando. Afinal, com base no histórico, primeiramente o retorno virá em algum momento, e em segundo você estará se arriscando com pouco. Mas enfim, voltando para minha carteira atual. Como eu disse antes, atualmente eu tenho 5 FIIs e 3 categorias. De fundos de tijolo, atualmente só tenho um. Tenho um em estudo, talvez futuramente eu tenha 6 FIIs, mas isso
vai ser bem mais pra frente. Afinal, eu não quero encher minha carteira de FIIs. Então, quando se fala de tijolo, só tem o BTLG11 mesmo. Agora, os outros 4 são fundos de papel, aonde 2 são fundos de fundo. Dos FOFs eu tenho o BCFF11 e o XPSF11. E para finalizar, eu tenho o FEXC11 e o MXRF11. Bom, de renda variável é isso. Agora, falando de renda fixa, além do fundo citado anteriormente, eu só tenho alguns títulos do Tesouro Direto, alguns CDBs e o RDB da Nubank. Bom, do Tesouro Direto eu tenho um pouquinho de cada tipo de título. Como eu cheguei a citar lá no episódio 1, por exemplo, tendo primeiramente o IPCA 45 para o longo prazo, mas também o IPCA 55 com juros semestrais, pois assim tem algo pingando até 2055, mesmo não tendo a bola de neve como o IPCA 45. Bom, a taxa pré-fixada dos IPCA ficou baixa e os valores mínimos para se aplicar ficaram altos. Então eu não tenho mais investido neles, mas eles estão ali na minha carteira atual. Afinal, esses são investimentos pensados no longo prazo. Mas eu não tenho somente investimentos de longo prazo. E pensando no Tesouro Direto para médio prazo, eu tenho os títulos pré-fixados, onde eu sigo uma ideia parecida dos IPCA, por exemplo, onde eu tenho o pré-fixado 2026 e o pré-fixado 2031 com juros semestrais. E por fim, não poderia sair no curto prazo sem o Tesouro Selic. E a mesma coisa que eu faço com o Tesouro Direto, eu faço com o CDB do Sofisa Direto, indo de CDB com liquidez diária, CDB pré-fixado e CDB IPCA, só pondo aqui e lá de acordo com as taxas atuais. Afinal, nos CDBs da Sofisa Direto dá para investir com real. E bom, apesar de diversificada, minha carteira ainda não está tão diversificada assim. Por causa da reserva de emergência, eu acabo ficando com 56% de renda fixa, por exemplo, 13% de fundos, 29% de FIIs e 3% de ações. Então, talvez futuramente eu entre mais em ações e em fundos. Mas por enquanto é isso. Então, até a próxima e tchau, tchau, pessoal.